Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com Ele? E este encontro de hoje está emocionante. Nós estamos entrando aqui com a galera e fique com a gente que em um minutinho nós daremos início, tá bom? Bom dia. Bom dia! Bem, Tudo bem com você? Com vocês, agora que apareceu a tela para mim. Que alegria estar com vocês mais um dia aos pés de Jesus. E hoje nós vamos conhecer ou relembrar um encontro emocionante. Quem que pode orar para nós? Já são 5 horas para nós darmos início, porque a história de hoje tem muitos detalhes que a gente tem que aproveitar. Quem ora para nós? Irmã Rita, por favor. Acho que ela... Irmã Rita? Eu achei que ela tivesse... Isso. Pai querido que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Te louvamos, Pai, pelo dom da vida. Te louvamos pelas tuas misericórdias renovadas nesta manhã. Amém. Cada um de nós. Amém. Obrigado, Pai, pela proteção dos teus santos anjos. Perdoa os nossos pecados, Pai. Peço a Ti, pelo Teu grande amor, que nos aceite nesta manhã. Amém. Nossa devoção, nossa meditação, Pai. Nos concedendo o poder do Teu Santo Espírito. Amém. Nos ajudando a abrir o nosso coração, Pai. Da percepção da Tua palavra. Nos conceda fé. Nos ajude, Pai, na prática também para compartilhar. Amém. Fique conosco, Pai. Usa a pessoa da irmã Daiane que vai estar explanando a Tua palavra. Amém, Senhor. Que ela seja usada pelo Teu Santo Espírito. Em nome Amém. de Jesus oramos. Amém, amém. Hoje nós chegamos ao 30º dia, hein? 30 dias já estudando sobre a vida de Jesus. Nós começamos no dia 24 e hoje, embora seja dia 22, porque tem 31 de dezembro, né? 31 de dezembro. Mas é muito bom estar aqui 30 dias com vocês. Na realidade, tem pessoas que estiveram conosco nos 9 capítulos de Amós, né? Que foi muito especial também. Então, nós estamos quase 40 dias já junto, todas as manhãs. Que alegria! E a Etna é uma delas, né? Na realidade, tem a galera que estava desde do livro Uma Vida com Propósito. Então, olha aí, ó, que gostoso é saber que nós vamos acordar e vamos estar juntos, né? Então, ontem nós estudamos sobre aquele episódio onde Jesus acalmou aquela tempestade. E nós vimos ontem, e eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando muito sobre o episódio de ontem durante o dia, e uma coisa ficou muito certa, muito clara na minha mente. E essa coisa é que Jesus ele não vai impedir que nós enfrentemos tempestades na nossa vida. Mas Ele estará no barco com a gente. E, melhor, Ele vai estar na popa. Igual Ele estava ali no barco com os discípulos. Porque a popa é o lugar onde se mantém o controle e a direção da situação. E nós vimos na história de ontem que mesmo que tenhamos medo da situação, da circunstância, das tempestades que vêm em nossa vida, porque nós somos humanos, né? Se nós irmos a Ele, clamarmos por auxílio, Ele vai nos ajudar, porque Ele tem poder sobre tudo. Ele tem poder para curar qualquer tipo de doença. Ele tem poder para ensinar qualquer verdade eterna para nós. E Ele tem poder para acalmar qualquer tempestade que venhamos a enfrentar. Então, por que nós iremos ficar com medo? Por que nós iremos desanimar, né? E hoje nós vamos estudar
uma história fantástica, uma das curas mais extraordinárias que Jesus fez, que foi a cura do endemoniado o endemoniado Gerazeno, né? Eu coloquei aqui Cafarnaum, Gerazeno. Então, vamos só lembrar do contexto. No dia anterior, Jesus ele tinha começado o dia lá na casa de Pedro, em Cafarnaum. Ele havia feito muitas curas, ele havia curado endemoniados, inclusive. Ele havia ensinado várias coisas. Jesus, então, ele sai da casa de Pedro e ele vai às margens do Mar da Galileia. E quando ele vai ali para as margens do Mar da Galileia, Jesus, ele começa a ensinar por meio de parábolas, E nós vimos algumas das parábolas que ele utilizou para ensinar aquelas pessoas. Então nós vimos que Jesus ele ensinou por meio da parábola do semeador. Nós vimos que Jesus ele ensinou por meio da parábola da candeia. Nós vimos que Jesus ensinou por meio, inclusive, da parábola do joio. Enfim, foram muitas parábolas que Jesus utilizou naquele dia e que tiveram resultados, porque a gente viu que, ao final, um pouco antes dele começar a sua viagem de barco, que pessoas vieram a ele, inclusive escribas, e pediram para seguir Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus, eles davam resultado para as pessoas que queriam aceitar. Então, no dia anterior, Jesus ele tinha feito isso. E ele havia passado ali aquela noite viajando, porque uma margem à outra do Mar da Galileia ali dava aproximadamente 11 quilômetros. E foi nessa travessia que Jesus fez o milagre de acalmar a tempestade. Foi nessa travessia que Jesus ele acalmou a tempestade. E agora, Jesus e os seus discípulos, eles estão na margem oriental do Mar da Galileia. A população ali era bem menor do que a população que ficava na outra margem. Talvez Jesus quisesse ali um tempo de sossego, um tempo mais calmo, né, para estar com seus discípulos, para continuar ensinando eles, né, longe daquelas multidões que sufocavam ele, que não dava tempo nem para ele comer, nem para ele descansar, né? Mas, mesmo nesse lugar onde não haviam muitas pessoas, porque a gente sabe que todas as atitudes de Jesus eram intencionais, mesmo nesse lugar, haviam pessoas que precisavam conhecer Jesus. E é isso que nós vemos no relato que nós vamos ler hoje. O relato da cura do endemoniado Gerazeno está em Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34. Está também em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20. Na realidade continua, hoje nós vamos ver até o versículo 14. E também está em Lucas capítulo 8, versículos 26 a 34. Tá bom? Então nós vamos ler agora. Nós vamos ler o relato de Marcos porque foi o que eu achei com mais detalhes. Tá? Então nós vamos ler ele, mas depois vocês podem ler os outros relatos e nós vamos tirar algumas características dessa história, desse início dessa história, porque amanhã a gente vai continuar estudando a parte final dessa história também e a gente vai tirar lições práticas para nossa vida, porque é esse o objetivo aqui, tá bom? Então vamos ler? Nós vamos ler Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 14. Então diz assim, o relato diz assim: Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem, possuído de um espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muito."
e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Então nós vemos aqui que o texto começa dizendo que Jesus e os seus discípulos chegaram às terras dos Gerazenos. Vai ser um trava-língua para mim, viu? Na realidade, era uma terra que era conhecido com esse nome, mas também como Gadara. Por isso que em algumas traduções fala Gadarenos, né? Então eles são conhecidos como Gerazenos ou como Gadarenos. E que eles desembarcaram em um local rochoso, né? Fala ali que eles desembarcaram, o que dá a entender é que eles ali naquele lugar próximo aonde eles desembarcaram, havia uns túmulos. Naquela época era muito comum, e a gente vê, por exemplo, com Jesus, que as pessoas elas utilizavam as cavernas e utilizavam as rochas para abrir cavernas, para colocar o corpo das pessoas mortas, né? Então, era nesse ambiente que este homem estava. Este homem estava ali no meio daquelas cavernas, daquelas rochas ali que eram utilizadas como túmulos. E o texto apresenta algumas características deste homem. E eu achei muito interessante porque esta é a primeira vez no relato de curas de endemoniado que apresenta tantas características de um endemoniado. Talvez para nos mostrar a forma como aquele homem ele vivia, a condição terrível que aquele homem estava, né? Então fala que aquele homem ele vivia próximo aos túmulos e segundo a lei levítica daquela época, né? E que eles seguiam à risca, um cadáver era considerado imundo e esta impureza ela se estendia aos sepulcros também. Então, obviamente, aquele homem que estava endemoniado, ele não tinha essa preocupação de estar imundo, de estar sendo considerado como impuro. Por isso que ele vivia ali. E a Bíblia fala que ninguém podia prender aquele homem, nem mesmo correntes. E fala de correntes e cadeias. Cadeias era o termo utilizado para aquela corrente que vai nos pés. Então, a Bíblia fala aqui que nem mesmo, quer seja prendido pelas mãos, pelos pés, de qualquer jeito, aquele homem ele dava um jeito de se soltar. Ninguém conseguia dominar aquele homem. E fala que ele andava de dia e de noite, gritando entre os túmulos e pelos montes. Ou seja, aquele homem ele não descansava. A Bíblia não fala quanto tempo fazia que aquele homem estava endemoniado. Nós não sabemos há quanto tempo aquele homem estava possesso por aquele espírito imundo, né? Mas nós sabemos que ele estava nessa condição deplorável, miserável, e ainda fala que ele se feria com pedras. Eu fico imaginando assim uma pessoa que não tem controle sobre si, se machucando, se ferindo. Então pode ser que aquele homem tivesse algumas cicatrizes, algumas feridas pelo corpo. Era algo que não era bonito de se ver. E a Bíblia fala que quando esse homem, ele enxergou Jesus de longe, quando de longe viu Jesus, correu e se prostrou. E eu fiquei pensando, gente, na cena, porque a gente tem que tentar imaginar o contexto aqui, né? Tem que tentar imaginar o que ocorre. Então, assim, a Bíblia fala que aquele homem ele andava gritando de dia e de noite. Ou seja, era um homem que não descansava há muito tempo, que devia, assim, ser a personificação do cansaço, da destruição. Nossa, algo terrível de se ver. E daí, imaginem vocês, Jesus e os seus discípulos chegando àquele lugar e um homem gritando, horrendo, horrível, vindo correndo ao encontro deles. Eu imagino que os discípulos ficaram morrendo de medo.
E quem sabe até saiu de perto de Jesus. Então Jesus ali, com aquele homem sozinho, a Bíblia fala que ele vem e se prostrou diante de Jesus. E que ainda chamou Jesus assim, olha, o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Nós sabemos e nós já estudamos sobre possessão. E nós sabemos que a possessão, ela não ocorre de uma hora para outra. Que muitas vezes a possessão ela vai ocorrendo de forma momentânea, pouco a pouco, quando a pessoa vai dando abertura para que as forças de Satanás ela entre, vai dando espaço. E nós sabemos também que quando Satanás ele convenceu os anjos dos argumentos que ele utilizou, e quando Satanás foi expulso do céu, a Bíblia fala que 1/3 dos anjos foi expulso do céu também com Satanás. Então, esses demônios nada mais são do que esses anjos caídos, que dominavam a vida dessas pessoas. E aqui nós vemos um demônio que mesmo depois de tanto tempo, ele ainda reconhece a soberania de Jesus. Porque fala que ele vem, se prostra diante dele e o reconhece como filho do Deus Altíssimo. Mesmo depois de tanto tempo, esse anjo caído ainda reconhecia e se prostrava aos pés de Jesus. E aqui a gente tem a primeira lição para a nossa vida. Esse demônio, ele cria em Jesus. E é por isso que a Bíblia, ela sempre vai nos levar a compreender de que crer apenas não é suficiente. Crer sem atitude, fé sem obras é morta. Sabe por quê? Porque até os demônios creem. Até os demônios se prostram diante de Jesus. Nós vemos aqui. Por isso que a Bíblia está sempre nos levando a compreender que não adianta só a gente falar que crê em Jesus. Não adianta só a gente falar que tem fé em Jesus. Crer sem atitude é nada, porque até os demônios creem. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar para a nossa vida. Então, a gente vê que começa um diálogo entre Jesus e aquele homem possesso. E isso foi algo que me chamou muito a atenção, porque essa é a primeira vez que a Bíblia fala que Jesus conversou com um cara endemoniado. Não era aquele homem. Jesus, então, ele conversou com aquele demônio. Né? Jesus aqui, ele dá espaço. E eu fiquei pensando, talvez, e fui pesquisar no comentário bíblico com qual objetivo Jesus, ele conversa com aquele demônio. E a primeira pergunta que Jesus faz àquele demônio é: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E aquele demônio, ele fala assim, olha, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Na realidade, aqui, quando a gente vai para a tradução disso aqui no original, antes de Jesus perguntar o nome desse demônio, o demônio fala para ele assim, olha, o que você quer comigo? E na tradução original, isso é um questionamento que o demônio faz para ele, como se fosse assim, olha, que direito tens tu de interferir em mim? Que direito tem você sobre a minha vida? Era mais ou menos isso que o demônio estava falando para Jesus. Aquele homem que estava sob o domínio demoníaco estava questionando a autoridade de Jesus, questionando se ele realmente tinha o direito de interferir em alguma coisa. E ainda pediu que não fosse atormentado. Eu não sei vocês, se vocês já encontraram, se vocês já fizeram isso, de questionar assim, que direito tem Deus sobre a minha vida? E muitas pessoas, eles têm essa atitude. Que direito tem Jesus de interferir na minha vida? Questionando a autoridade de Jesus sobre a vida. Só que Jesus, ele não deu espaço e nem responde a esse questionamento, porque Jesus, ele ia provar com atitudes o direito que ele tinha sobre a vida daquele homem. E então, fala que Jesus, ele pergunta o nome daquele homem, né? Daquele demônio, qual é o seu nome? E aquele demônio, ele fala assim, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião no passado era uma quantidade, era um termo que era utilizado para representar um grupo de 6 a 7 mil pessoas. Só que a gente não sabe se aqui,
nesse texto bíblico, e os comentários bíblicos apresentam isso, que não sabe se aqui está falando de legião no sentido literal, ou seja, aquele homem tinha 6.000 demônios sobre eles, ou se estava falando simplesmente para representar uma grande quantidade. O que nós sabemos é que até então Jesus ele não tinha dialogado com nenhum homem possesso, muito menos perguntado o nome do demônio, né? E os comentaristas sugerem que aqui Jesus ele perguntou o nome para que os seus discípulos compreendessem que ele estava lidando com algo muito maior do que ele já havia lidado. Ele estava ali demonstrando e dando início para que aqueles discípulos, quando vissem o milagre, não pensassem: ah, Jesus curou mais um endemoniado, foi mais um endemoniado. Não. Essa seria a cura, porque Jesus demonstraria o poder dele, não sobre um demônio, mas sobre uma legião de demônios que estava, como que fala, ali, sobre aquele homem, que estava escravizando aquele homem. Jesus tinha poder não sobre um demônio, mas tinha poder sobre uma legião de demônios. A Bíblia fala então que aqueles demônios insistiram para que Jesus não os mandasse para fora do país. O que isso quer dizer? Eles estavam na Palestina. Isso não quer dizer que os demônios não queriam, por exemplo, ir para o Brasil ou ir para outro lugar. Não, país aqui é traduzido como um local de isolamento. Os demônios aqui, eles não queriam, eles pediram para Jesus para eles não ficarem isolados de outros seres, para não ter aquela condição de incapacidade de escapar de uma situação. Sabe, nós temos a nossa vida, mas a gente não tem a capacidade de escapar da morte, por exemplo. Então era mais ou menos isso que os demônios eles estavam pedindo para Jesus, para não deixar eles incapazes ou isolados de outras coisas. E o que mais me chamou a atenção, porque aqui representa os demônios pedindo algo a Deus, pedindo algo para Jesus, fazendo uma petição. E tem tanta gente que não pede as coisas para Jesus achando que vai incomodar Jesus. E aqui a gente vê os demônios pedindo as coisas para Jesus. E o mais impressionante é que a Bíblia fala que Jesus atendeu. A Bíblia fala que Jesus atendeu essa petição. E eu me lembrei, eu não sei se vocês já leram a história de Jó. A história de Jó começa falando que Satanás ele foi para o céu. Ele foi no céu, numa convenção que teve no céu. E que ali, Satanás ele começou a questionar a idoneidade de Jó. E que ele pediu permissão para Deus para testar Jó. Pediu permissão para atormentar a vida de Jó. E a Bíblia fala que Deus permitiu, que Deus consentiu. Só que todas as vezes que nós vermos na Bíblia que Deus ele consente com algo, que Deus permite algo, ele sempre vai consentir, ou ele sempre vai permitir quando esta situação resulte em benefício ou encorajamento para outros cristãos ao longo do século. Quantos de nós somos encorajados pela história de Jó? Quantos de nós somos beneficiados ali quando a gente estuda aquele diálogo, toda a vida, o processo que Jó passou, aquilo nos ensina. Então, Deus, ele permite quando essa situação resulte em benefício para outros cristãos, quando resulta em encorajamento para outras pessoas ao longo do século. E é por isso que ele permite essas coisas. E às vezes a gente não vai concordar, e às vezes a gente não vai compreender. Mas com o tempo a gente vai compreender. No final a gente ainda está no processo. E é por isso que a Bíblia fala que aqui Jesus ele consentiu. Então a Bíblia fala que havia ali uma grande manada de porcos. Fala que Jesus ele permitiu que aqueles demônios eles fossem para lá. E aqueles porcos eram quase 2.000, olha aqui o que fala, olha. E Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, os espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. A Bíblia fala que houve prejuízo financeiro.
E esse prejuízo financeiro deve ter sido muito grande para aqueles homens que cuidavam dos porcos. E a Bíblia fala que aqueles homens que cuidavam dos porcos fugiram e foram falar daquilo que tinha acontecido na cidade, no campo. Eles foram ali falar tudo que havia acontecido. E com certeza com a versão deles, sem considerar que um homem havia sido liberto de uma legião de demônios. A história não termina aqui, mas hoje nós vamos terminar aqui. Amanhã nós vamos continuar estudando e vendo como que vai terminar essa história, né? Como que vai se discorrer essa história. Mas até aqui nós já podemos tirar lições muito preciosas para a nossa vida. E uma delas nós já tiramos 2 lições preciosas, mas outra lição preciosa que eu quero que nós compreendemos é que aquele homem, ele estava preso pelas circunstâncias. Ele estava tão endemoniado que ele não tinha condição de sair de perto dos sepulcros ali. Só que, embora quando ele vê Jesus, ele corre ao encontro de Jesus, ele se prostra. Nós temos que nos lembrar que foi Jesus quem foi aonde aquele homem se encontrava. Não importa a situação deplorável a qual nós nos encontremos ou alguma pessoa que nós conhecemos, Jesus, ele sempre está disposto a vir onde nós estamos, a ir onde esta pessoa está. Jesus, ele vai se aproximar para dar a oportunidade de libertação daquilo que aprisiona. Sermos libertos daquilo que escraviza, daquilo que nos deixa impuro. É Jesus que vem até nós. Não foi aquele homem que saiu ali daquele lugar e foi, por exemplo, até Cafarnaum para ser curado. Aquele homem, ele não tinha forças para ir até Cafarnaum, mas Jesus foi até o lugar onde aquele homem estava. E pode ser que, para que essa libertação ocorra, haja prejuízo financeiro. Só que em Jesus, ele, quando tiver a escolha entre bens materiais e pessoas, Jesus, ele sempre vai priorizar as pessoas. Sempre. Para Jesus, pessoas sempre serão mais importantes do que coisas. Por isso que Jesus permitiu que aqueles homens sofressem prejuízos financeiros, mas em vez disso, ele libertou uma vida. Ele libertou uma pessoa. Isso é o que nós deveríamos aprender com Jesus. Quantas vezes na nossa vida a gente não dá mais prioridade para coisas do que para pessoas? Principalmente nessa geração que a gente está, onde muitas pessoas e muitas vezes nós valorizamos e gastamos mais com um animal do que com uma criança que não tem o que comer. Às vezes a gente tem coragem de pagar rios de dinheiro por um pet e gastar semanalmente com um animal e deixar pessoas passando dificuldades, deixar pessoas enfrentando misérias. Eu não estou falando que a gente tem que desprezar os animais que a gente tem. Eu estou falando para nós refletirmos no que está sendo mais importante para nós. Será que nós estamos valorizando mais coisas do que pessoas? Porque com Jesus nós aprendemos que Jesus, ele sempre vai valorizar mais as pessoas do que coisas, mesmo que para isso haja prejuízos financeiros. Amanhã nós vamos continuar e nós vamos aprender e nós vamos ver qual foi o desfecho dessa história. Mas o que nós temos que nos lembrar é que não importa a prisão que uma pessoa esteja vivendo, não importa a prisão que nós estejamos vivendo, Jesus, ele sempre vai vir ao nosso encontro para nos ajudar. Jesus, ele tem poder, não para uma coisa, não para nos libertar de uma coisa, mas para nos libertar de uma legião de coisas que nos aprisiona. O que nós precisamos fazer apenas é nos prostrarmos aos pés dele e pedir ajuda, porque ele quer nos ajudar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, hoje nós estudamos essa história tão impactante. Uma história, ó Pai, que na realidade nos chama muita atenção por tantas coisas. O Senhor conversou com o endemoniado, o Senhor conversou com demônios. O Senhor permitiu que
que tantos animais morressem em prol de uma vida. Quantas lições nós temos e nós podemos aprender com isso, Senhor? E a principal delas, ó Pai, que nós pedimos que o Senhor nos ensine, nos ajude, Senhor, a priorizarmos aquilo que realmente importa. Nos ajude, ó Pai, a darmos prioridade às pessoas, nos ajude a olhar as pessoas com amor. Nós estamos em uma época, Senhor, em que a gente está tendo dificuldade de amar o nosso próximo, principalmente se é um próximo difícil, principalmente se ele não está de acordo com aquilo que a gente pensa ser o ideal. Por favor, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe, nos ajude a aprender contigo e nos ajude a aprendermos a priorizar o que realmente importa, a valorizar as pessoas mais do que as coisas que temos, ó Pai. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor continue nos ajudando a estudar a Tua Palavra, continue nos ajudando a compreender as lições importantes e continuemos, ó Pai, nos entregando a Ti todos os dias para que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor falou mais uma vez ao nosso coração. E tudo isso nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã nós continuaremos estudando o restante dessa história. E nós vamos estudar até o versículo 20. Até o versículo 20. E também ele dá continuidade em Mateus e em Lucas. Então, aguardo vocês amanhã para vermos o desfecho dessa história, tá bom? Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.